Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel e eu tô vindo aqui nesse terceiro vídeo sobre o ferro responder às perguntas de vocês. Roda a vinheta! Bom pessoal, então eu selecionei aqui algumas perguntas que têm a ver com os mesmos temas e eu vou tentar com que esse vídeo não fique muito longo, tá? Mas uma das perguntas que rolou, assim, na verdade mais de uma vez, foi em relação ao ferro nas fontes vegetais. Então, a presença eu falei dos grãos, né, e a presença de fitatos. Então, a Fabiana me perguntou se a forma de preparo do alimento influencia na absorção. E a Thaís me perguntou em relação a essa questão do fitato, porque o fitato ele é considerado também um antioxidante importante para a saúde, e quando a gente faz o demolho do ferro, dos grãos, a gente pode estar perdendo esse fitato, e ela ficou na dúvida porque realmente a gente vê muita informação conflitante por aí na internet. Bom, então eu vou responder essas duas perguntas de uma vez, tá? Gente, a principal fonte de ferro na alimentação são os grãos, né, os feijões. Feijão, lentilha, ervilha, grãos de bico, mas principalmente feijão. Só que essa não é a única fonte de ferro vegetal, existem outras fontes. Um exemplo é o espinafre. Então, na verdade, outras fontes de ferro talvez não tenham um ferro tão concentrado, mas isso foi uma das coisas que eu falei no primeiro vídeo, né? A nossa alimentação ela precisa ser variada e balanceada. A gente nunca vai ter o nutriente vindo de uma fonte só. Normalmente a gente tem uma soma, se você tem uma alimentação bastante variada, você tem várias fontes contribuindo para aquele nutriente entrar no seu corpo, né? E os nutricionistas sabem muito bem disso, tanto que todo nutricionista recomenda que a gente tenha um prato bem colorido, não é verdade, gente? Então, na verdade, quando você está tentando fazer a sua manutenção ou a prevenção de uma deficiência de ferro com a alimentação sem carne, por exemplo, né? Isso, com certeza a gente vai acabar caindo na questão dos grãos e dos feijões. Então, assim, a forma de preparo interfere na absorção? Interfere, porque os grãos, eles possuem uma defesa natural da própria planta, que é o ácido fítico nos grãos e o ácido oxálico nos tubérculos, né, alguns, e que seria o fitato e o oxalato. O fitato ele diminui um pouco a absorção do ferro e o oxalato diminui a absorção do cálcio. Então, geralmente a gente orienta que os pacientes façam o demolho dos alimentos. E o que é o demolho, né? A gente até já fez um vídeo sobre isso no Endocrinologia à la carte. Se você quiser buscar aqui atrás no nosso canal, vocês vão ver. Mas o demolho é simplesmente deixar de molho. E o tempo de demolho ideal pode mudar de um alimento para outro. Então, no caso dos feijões, de 12 a 24 horas, trocando a água a cada 12 e cozinhando com uma água nova. Isso vai retirar a maior parte dos fitatos, vai facilitar a absorção e vai facilitar do ferro, né? E também vai facilitar a digestão desses grãos, tá? Mas você nunca consegue tirar 100% dos fitatos, então sempre fica um pouco. E se você tem realmente uma alimentação variada com com diferentes fontes de nutrientes, a chance é que você não tenha falta desses antioxidantes que acabam sendo também importantes por outros motivos, tá? Então, respondendo as duas, né? Quer dizer, sim, o ideal é que você faça o demolho antes de preparar o alimento para otimizar essa absorção. Dependendo da combinação que você faz desse alimento, então, por exemplo, a vitamina C, ela facilita a absorção do ferro, então o ideal é você fazer uma refeição, colocar um limãozinho na salada, que tem bastante vitamina C, ou tomar um suco de laranja junto, né? Suco aí vai dependendo da orientação alimentar de cada um. Mas é legal você colocar uma fonte de vitamina C quando você estiver consumindo fontes boas em ferro, tá bom, gente? E existem outras coisas que atrapalham, como por exemplo os fitatos, e aí o demolho vai ajudar a diminuir isso, tá bom, pessoal? Agora, em relação a uma outra pergunta, né? A Renata me perguntou que ela fala que ela tem muita intolerância a grãos e que ela poderia fazer, já que ela não come carne. Então, assim, gente, intolerância a grãos pode acontecer. Tem pessoas que têm realmente uma questão digestiva, e eu não vou entrar nisso nesse vídeo porque até nem é a minha área, é mais da área da gastro, mas a gente sabe que existem algumas intolerâncias alimentares. Mas a gente tem que avaliar se isso é uma coisa que sempre aconteceu ou se está vindo de uns tempos para cá. O que acontece? Quando você está fazendo uma transição de uma alimentação com carne para uma alimentação sem carne, a sua flora intestinal também vai mudar. E muitas vezes nessa mudança de flora, você tem uma fase que você fica um pouco intolerante.
você fica com gás e tudo mais, até que o seu organismo acaba se acostumando, porque a sua flora bacteriana intestinal vai mudando. Só para um parêntese aqui, né? O nosso intestino ele é povoado por bactérias. Nós temos amiguinhos que moram em nós e a gente nem enxerga eles, né? A verdade é essa. E a gente sabe que o tipo de flora, quer dizer, o tipo de população de bactérias que tem no nosso intestino tem um impacto grande na nossa saúde. Então, assim, existem bactérias que são boas, que produzem substâncias que vão desinflamar a gente, que vão ajudar na nossa digestão, e existem bactérias que são ruins, que produzem substâncias inflamatórias. Inclusive, o tipo de bactéria que tem no intestino está muito relacionado à inflamação e até ao risco de diabetes, doença cardiovascular. E aí, adivinha, né? As bactérias boas são alimentadas por frutas, legumes e verduras. E as bactérias más são alimentadas por açúcares refinados, gordura saturada, tudo isso. Então, quando você está saindo de uma alimentação que tem carne, que acaba tendo bastante gordura e gordura saturada, para uma alimentação sem carne, vegetariana, mais rica em verduras e tudo mais, você está tendo uma briga aí de bactérias, uma mudança nessa flora. E até o seu corpo se adaptar, isso pode ser uma das causas de você ter essa intolerância. Então, o conselho que eu te dou é: conversa com a sua nutricionista, conversa com o seu médico. De repente, vale a pena fazer uma alimentação rica em prebióticos, de repente fazer o uso de um probiótico, de repente, enfim, ajustar um pouco a sua dieta para que isso não seja tão desconfortável para você nesse primeiro momento, fazer o demolho e ver se você realmente continua tendo intolerância. Agora, se você já fez tudo isso e continua tendo intolerância, às vezes vale a pena você procurar um médico especialista nessa área, que é o gastro, para ele investigar e ver se você tem alguma realmente intolerância alimentar. Mas o que eu vejo por aí muitas vezes é só uma questão transitória, que quando você faz tem esses cuidados do demolho e faz essa transição de flora bacteriana, tende a melhorar, tá bom, pessoal? Então, Renata, tenta fazer o demolho e tenta aumentar o consumo de prebióticos e de repente conversar com a sua nutricionista ou com o seu médico para te passar um probiótico para ver se isso melhora. Se isso não melhorar, vale a pena investigar, tá bom, querida? E aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? O feijão, ele não é a única fonte de ferro vegetal, a gente tem ferro em outros alimentos. Então, mais uma vez, pessoal, uma alimentação bem variada. Isso vai ajudar muito a você ter outras fontes de ferro que não seja só o grão ou só a carne, no caso de quem come, tá? Aí a Fabiana me perguntou como que fica o risco de deficiência de ferro na menopausa, uma vez que a mulher para de menstruar. Bom, gente, a gente sabe que o principal fator de risco para deficiência de ferro, como eu falei lá no primeiro vídeo, é a perda. E essa perda ela pode acontecer no caso da mulher por conta da menstruação, mas você tem outras causas de perda, por exemplo, verminose, por exemplo, sangramentos. Então, assim, o fato da mulher estar na menopausa, ela deixou de ter a perda da menstruação. Mas, se ela tem uma baixa ingesta ou se ela tem perdas por outras vias, como por exemplo a verminose, ou às vezes uma hemorroida que está sangrando, ou às vezes uma gengivite, né? Tem gente que tem aqueles sangramentos de nariz que são recorrentes, não estou falando uma vez, mas recorrente, ou ter passado por uma grande cirurgia, ter tido algum grande trauma com sangramento, tudo isso pode ser fator de risco, né, para você ter um quadro de deficiência de ferro. Então, do ponto de vista da menstruação, no momento em que a mulher para de menstruar, ela tende a melhorar esse quadro e até a chance dela conseguir manter só com a alimentação é muito grande, porque daí ela não tem mais perda. Mas as perdas podem vir se ela se mantém, né? As perdas podem vir por outras causas e se você se mantém aí com ferro baixo, é legal você conversar com o seu médico e investigar se você realmente está tendo alguma outra perda ou até se você não absorve também o ferro e aí de repente fazer uma investigação nesse sentido, tá bom? Bom, essas foram as principais perguntas que eu recebi. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou ainda mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou tentar responder. Se você gostou, dá um joinha. Se você acha que tem alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, não esquece de compartilhar e também de se inscrever aqui no nosso canal Endocrinologia para Todos, tá bom? Um beijo bem grande pra vocês, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!